bem-vindo, é uma alegria ter você aqui. Ao chegar, que Deus o abençoe e te acompanhe ao você sair. Aqui temos água da vida, da fonte do nosso Senhor. Mais que uma igreja, minha família. O nosso boa tarde a você, meu querido ouvinte, e um forte abraço de todos nós que fazemos parte dessa grande família Rádio JC Guaçucê. Hoje, meus irmãos, é 26 de março de 2022 e está começando mais um programa católico, conhecendo a igreja com Márcia Cândido e José Rodrigues, e que nenhuma provação seja maior do que a nossa fé, né, meus irmãos, e que possamos seguir acreditando que todos os nossos passos sejam conduzidos por Deus. Deixemos nas mãos de Deus para que Ele possa fazer o melhor na vida de cada um de nós. Hoje nós temos como tema a anunciação do Senhor. Invoquemos então a Santíssima Trindade para permanecer conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas divinas consolações, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Continue em sintonia, porque vem aí José Rodrigues para dar continuidade ao programa. Boa tarde, José. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, amados irmãos e ouvintes da JC Rádio Guaçucê. Eu sou o José Rodrigues e este é o programa Conhecendo a Igreja, que tem como tema hoje a Anunciação do Senhor. Como base para o programa de hoje, textos retirados do site da editora Cleofas, do professor Felipe Aquino, Catecismo da Igreja Católica e a Sagrada Escritura. Então, meus amados irmãos, trazemos aqui algumas notícias tristes, né? Mas que nos fazem refletir sobre o que está acontecendo. Primeiro, pessoas encapuzadas invadem a catedral em Bogotá, Catedral Primaz, em Bogotá, na Colômbia, e interrompem a missa no dia 20 de março, ou seja, domingo passado, aos gritos. A segurança colocou-os para fora sem maiores danos, mas ocorreu aí um ato desses que está numa crescente, né? Aqui no Brasil também, um vândalo invade a igreja de Santa Edviges e quebra a imagem da santa no bairro Moura Brasil, em Fortaleza. Isso foi agora na segunda, dia 22, terça-feira. Então, terça-feira, um vândalo invade a igreja de Santa Edviges e quebra a imagem da santa que estava lá há 25 anos já.
A pessoa foi presa, o suspeito de 32 anos, né, um homem, mas tem se evidenciado essa crescente, né? E pior do que isso é o que vai acontecer em Aracati, no Ceará, né? Eu retirei a reportagem do blog opovo.com.br, mas também está em outros sites de notícia, como também foi denunciado pelo Instituto Hesed. E o que é que vai acontecer, pasmem, meus amados irmãos, na Semana Santa, na Sexta-feira da Paixão? A Prefeitura de Aracati vai fazer um carnaval, é isso mesmo, meus irmãos. E o tema escolhido foi Paixão no Aracati, fazendo alusão à paixão de Nosso Senhor para uma festa mundana. E o slogan, a melhor Semana Santa do Estado. Claro que para os cristãos a notícia não foi muito boa, uma afronta dessa população cristã do Ceará. O prefeito de Aracati é Bismarck Maia, do PDT, Partido Democrático Trabalhista, que confirmou a festa, apesar da manifestação contrária do povo de Deus, do povo cristão da cidade, católicos e evangélicos, que acharam uma afronta, e como apesar de não ser crime e de poder usar esses termos para uma festa mundana, mas é claramente uma afronta ao povo de Deus, né? E aí a gente acaba sofrendo os castigos de Deus, como foi esses 2 anos de pandemia aqui no Brasil. No Carnaval de 2020, uma escola de samba do Rio de Janeiro apresentou o demônio carregando e batendo e vencendo Nosso Senhor Jesus Cristo na Sapucaí. Passamos 2 anos trancados, né? E veio esta pandemia. Deus ele não castiga, mas ele permite o castigo, ele nos entrega a dureza de nossos corações. Então, meus amados irmãos, é muito triste ver isso, mas que nós devemos estar preparados, assim como a Mãe de Deus, a Virgem Imaculada Maria Santíssima, estava preparada na anunciação do Senhor, a anunciação do anjo. Então, o que nos diz o catecismo, da Igreja Católica? No parágrafo 490 diz o seguinte: para ser a mãe do Salvador, Maria foi enriquecida por Deus com dons dignos para tamanha função. No momento da anunciação, o anjo Gabriel a saúda como cheia de graça, efetivamente para poder dar o assentimento livre de sua fé ao anúncio de sua vocação, era preciso que ela estivesse totalmente sob a moção da graça de Deus. Ao longo dos séculos, a Igreja tomou consciência de que Maria, cumulada de graça por Deus, foi redimida desde a concepção. É isso que confessa o dogma da Imaculada Conceição, proclamado em 1854 pelo Papa Pio IX. E no parágrafo 973 nos diz o seguinte: ao pronunciar o fiat, faça-se da anunciação e ao dar seu consentimento ao mistério da encarnação, Maria já colabora para toda a obra que seu filho deverá realizar. Ela é mãe, onde ele é salvador e cabeça do corpo místico. Então, Maria não deixa dúvida, não é um sim qualquer, é um faça-se, Faça-se, não tem dúvidas na sua resposta. E
no parágrafo 2617, o Catecismo nos diz o seguinte: a oração de Maria nos é revelada na aurora da plenitude dos tempos, antes da encarnação do Filho de Deus e antes da efusão do Espírito Santo. Sua oração coopera de maneira única com o plano benevolente do Pai. Na Anunciação para a concepção de Cristo, em Pentecostes, para a formação da Igreja, corpo de Cristo, na fé de sua humilde serva. O dom de Deus encontra o acolhimento que esperava desde o começo dos tempos. Aquela que o Todo-Poderoso tornou cheia de graça, responde pela oferenda de todo seu ser. Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo tua palavra. Fiat, esta é a oração cristã. Ser todo dele, porque ele é todo nosso. Ser todo dele, porque ele é todo nosso. É o Fiat. Então, Maria faz esta oração de entrega. E o que nos diz a Sagrada Escritura lá em Lucas, capítulo 1, versículos do 47 ao 55. Nos diz o seguinte, a leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas: a minha alma engrandece o Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque ele olhou para a humildade de sua serva. Todas as gerações de agora em diante me chamarão feliz, porque o Poderoso fez para mim coisas grandiosas. O seu nome é santo e sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os que têm planos orgulhosos no coração, derramou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e mandou embora os ricos de mãos vazias. Acolheu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Palavra da nossa salvação. Então aqui é o Magnífica, né, a oração da Virgem Maria após chegar na casa da sua prima Isabel. Então vamos ao texto, né, que nos diz o texto: pelo anjo São Gabriel foi anunciada a encarnação do Verbo à Virgem Maria. Esse importante momento da história da redenção é apresentado pelas belas e profundas palavras da piedade medieval, eternizadas na Legenda Áurea ou Legenda Dourada. Essa importante obra, composta na Idade Média pelo bem-aventurado Tiago de Varazze, arcebispo de Gênova, oriundo da ordem dominicana, expressa muito bem a inteligência privilegiada e os dotes literários e devocionais do autor. Foi ela responsável pela alimentação espiritual de numerosas almas no decorrer de vários séculos. Lembrando que o arcebispo de Gênova foi de 1226 a 1298. A Anunciação. A Anunciação do Senhor é assim chamada porque no dia agora comemorado, um anjo anunciou a vinda do Filho de Deus na carne. Por 3 razões convinha que a encarnação do Filho de Deus fosse precedida por um anúncio, que foi feito pelo anjo. Primeiro, para que a ordem da reparação correspondesse à ordem da prevaricação, assim como o diabo tentou a mulher para levá-la da dúvida ao consentimento e do consentimento à queda. O anjo anunciou a Virgem para estimular sua fé
e levá-la da fé ao consentimento e do consentimento à concepção do Filho de Deus. Segundo, por causa do mistério do anjo, porque sendo o anjo ministro e escravo do Altíssimo, e tendo a bem-aventurada Virgem sido escolhida para a Mãe de Deus, era sumamente conveniente que o ministro servisse a Senhora, e era justo que a anunciação fosse feita à bem-aventurada Virgem pelo ministério de um anjo. Terceiro, para reparar a queda do anjo, se a encarnação não teve como único objetivo reparar a queda do homem, mas também reparar a ruína do anjo, os anjos não deveriam ser dela excluídos. Como a mulher não está excluída do conhecimento do mistério da encarnação e da ressurreição, o mesmo deveria ser do conhecimento do mensageiro angélico. Por isso Deus anunciou ambos os mistérios, a mulher por intermédio de um anjo, a encarnação à Virgem Maria e a ressurreição a Maria Madalena. A bem-aventurada Virgem ficou dos 3 aos 14 anos de idade no templo, junto com outras virgens, e fez voto de castidade até que Deus dispusesse de outro modo, conforme está detalhadamente relatado na história da natividade da bem-aventurada Maria. José tomou-a como esposa após ter recebido uma revelação divina e após seu ramo ter florescido. A fim de tomar providências para seu casamento, José foi a Belém, onde nascera, enquanto Maria retornava para a casa de seus pais em Nazaré, nome que significa flor. Comenta São Bernardo: a flor quis nascer de uma flor, e em uma flor e na estação das flores. Foi lá, portanto, que o anjo apareceu a ela e a saudou, dizendo: Salve, cheia de graça, o Senhor está contigo. Bendita entre as mulheres. São Bernardo explica o exemplo de São Gabriel e o movimento de São João Batista. Convidam-nos a saudar Maria para nosso benefício. Anunciação do anjo São Gabriel. Mas convém agora buscar os motivos pelos quais o Senhor desejou que sua mãe se casasse. São Bernardo dá 3 razões que foi preciso que Maria se casasse com José, porque assim o mistério ficava oculto aos demônios, porque o esposo comprovava a virgindade dela, e porque o pudor e a reputação da Virgem ficavam resguardados. A isso podemos acrescentar outras razões. Primeira dela, para fazer com que fosse apagada a desonra das mulheres de qualquer condição, solteiras, casadas e viúvas, tríplice condição pela qual a própria Virgem passou. Segunda, para que pudesse receber serviços de seu esposo. Terceiro, para ser uma prova da importância do casamento. E quarto, para estabelecer para o filho a genealogia do marido. Por isso o anjo disse: Salve, cheia de graça. São Bernardo, explicando tais palavras, diz que a graça da divindade está em seu seio, a graça da caridade em seu coração, a graça da afabilidade em sua boca, a graça da misericórdia e da generosidade em suas mãos. E acrescenta que ela é verdadeiramente cheia de graça, pois de sua plenitude todos os cativos recebem redenção, os doentes cura, os tristes consolação,
os pecadores perdão. Os justos graça, os anjos alegria, enfim toda a trindade glória. O Filho do homem, a natureza humana. O Senhor está contigo, explica São Bernardo. Significa que contigo está o Senhor enquanto Pai, que gerou aquele que concebeste enquanto Espírito Santo, do qual concebeu enquanto Filho, que se revestiu de tua carne. Bendita entre as mulheres significa que, acima de todas as mulheres, porque sereis mãe e virgem e mãe de Deus. Então, São Bernardo aqui nos explica de maneira belíssima e a gente percebe a fé nas palavras em sua explicação, né? E que beleza poder louvar a Mãe de Deus, né? De maneira assim evidenciar. Ontem foi a anunciação, a festa da anunciação do Senhor, né? Sexta-feira, dia 25. E também ver como Maria foi revestida de graça, né, pelo Senhor. E é exemplo de serviço, exemplo de fé, exemplo para todo o povo cristão, para todo o povo de Deus, de como se deve honrar e servir a nosso Deus. As mulheres estavam sujeitas a uma tríplice maldição, a da desonra, a da maldição e a do suplício. A da desonra atingia as que não concebiam, e assim Raquel dizia: o Senhor me tirou do opróbrio em que estive. A do pecado recaía nas que concebiam, daí o Salmo dizer que fui concebido em iniquidade. A do suplício afligia. A do suplício afligia as parturientes, conforme está no Gênesis: terás filhos com dor. Somente a Virgem Maria é bendita entre todas as mulheres, pois sua virgindade está unida à fecundidade. Sua fecundidade é a santidade na concepção e sua santidade é a alegria no parto. Ela é cheia de graça, pelo que diz São Bernardo, por 4 razões que fulguravam em seu espírito: a devoção da humildade, o respeito ao pudor, a grandeza da fé e o martírio do seu coração. Então, é gratificante falar da Virgem Maria. Para mim, me emociona muito esse tema, né? A mãezinha, a Imaculada Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, né? E ouvindo e repetir as palavras de São Bernardo, que escreve e fala tão bem, né, e com tanta fé, vai nos revigorando nesta fé, na fé que a Igreja professa, na fé que a Igreja conserva, na fé, na intercessão da Imaculada Virgem Maria, né? Então, meus amados irmãos, tempo de um intervalo e já voltamos. Bom, meus queridos irmãos, essa é a Rádio JC Guaçucê e o programa Conhecendo a Igreja. Se você quiser participar, é só ligar no 088-981-351790. Continue conosco, não mude de sintonia. Hoje o meu abraço vai para a dona Carmen Lins, que mora lá em Caruaru e está sempre aqui em sintonia no nosso programa. Maria Inês, Jussara Fátima, que mora em São Leopoldo, Eimin, que mora em Sonoma, na Califórnia, Emma Gariboldi, que mora em Buenos Aires, Victoria Dutra, que mora em Itubiara, Cleci, que mora em Passo Fundo, Maria Marciori, que mora em 2 Lajeados, no Rio Grande do Sul, Cleonice Crema, que mora em São Paulo,
Jarbas Ferreira, que mora em Imperatriz, Zilmar Silva, que mora em São Paulo, Cecília Gomes, no Rio de Janeiro, Maria das Graças, no Rio Grande do Norte, Jerusa Moreira, que mora no Rio de Janeiro, Solange Bertoso, que mora lá em Pirapozinho, José Dorte, que mora em Guarulhos, Evaldo Xavier, que mora em Itapevá, Marli Andrade, que mora em Curitiba, Antônio Degani, que mora em Capivari, Luiz Henrique, que mora em Jundiaí, Maria Lucicleide, que mora em Salgueiro, Lourdes Falcão, que mora em Porto Velho, Adriana Aparecida, lá do Rio Verde, Hermínia Libório, que mora em Belém, Lucas Wesley, que mora em Bauru, Marta Araújo, que mora em BH, Márcia Costa, que mora em Fortaleza, Graciela Lerma Gonzalez, que mora em Torreón, Tereza Gonzalez, que mora em Águas Calientes, Val Santos Silva, que mora em Igaratá, Cíntia Lima, Sandra Melo, que mora em São Vicente, Cleide Aguiar, que mora em Duzano. Um forte abraço e muito obrigada pelas palavras. Benedito Gabriel, Grupo do Texto dos Homens de Goiânia, e um alô especial para o Grupo do Texto dos Homens de Centro, Limoeiro, Ceará, Itaitinga, Ceará, Grupo do Texto dos Homens de Vera Cruz, no México, Grupo do Texto dos Homens de Fátima, para Zeca de Catolés, de Canguaretama, e não esquecendo os nossos aniversariantes da semana. São eles, a minha querida afilhada Kelma Lopes, aqui em Guaçucê, Marcélia Souza, lá na cidade de Parambu, meu afilhado Juninho, também lá em Parambu, Noésia Cândido, aqui em Guaçucê, Pedro Camacho, de Lima, Maria das Dores, que mora no Espírito Santo, Ana Caeiro, que mora em Cordova, na Argentina, Erinalda Lopes Teóquio, que mora no Iguatu, Santéria Toller, que mora em Buenos Aires, e Denise, que mora no Distrito Federal. Denise Oliveira, do Distrito Federal. Também para a Capela Jesus Misericordioso, em Cascavel, no Ceará, aqui no Ceará, Grupo do Texto dos Homens de Mogi Mirim, Joyce Lima, aqui em Guaçucê, Bento Ferreira, em Acopiara, Zé Vicente, lá no sítio Aroeiras, Raimundo Donato, aqui em Guaçucê. Parabéns a todos, que Deus possa iluminar seus caminhos com muita paz, muita saúde, sucesso e felicidade para todos vocês. Um forte abraço, meus irmãos, de todos nós que fazemos parte da Rádio JC Guaçucê. Escutaremos agora o hino Anunciação do Senhor. Continue conosco aí ligadinho na programação da Rádio JC Guaçucê. A gente volta já já. Ó luz que o anjo traz à Virgem, da salvação és mensageira, vai se cumprir a profecia, de gozo enchendo a terra inteira. Que do Pai no eterno seio, eternamente foi gerado, escolhe a mãe em nosso mundo, sujeito ao tempo que é criado. Ele se esconde em carne humana, preço de nossa salvação, para que o sangue do inocente trouxesse aos crimes o perdão. Verdade em carne concebida, dum seio virgem sob o véu, a vossa luz é dada aos puros, da
tal luz que vem do céu. Em voz humilde coração, serva de Deus vos proclamar. Agora sois do céu rainha, sede a patrona dos mortais. Glória e louvor a vós, Jesus, da Virgem Mãe por nós nascido. A vós, ao Pai e ao Espírito, louvor eterno é devido. Amigo aposentado e pensionista, a Maninho Promotora, que é rápida e segura, avisa. Temos novidades chegando por aí. O governo acaba de liberar mais 5% de margem para todos os aposentados e pensionistas. Empréstimos no FGTS, BPC, espécie 8788 e Bolsa Família Auxílio Brasil. Na Maninho Promotora, você tira suas dúvidas, consulta seu crédito, tudo via WhatsApp. E se quiser, pode receber uma visita no conforto de seu lar. Portamos e refinanciamos seus empréstimos com a menor taxa do mercado. Estamos localizados na Rua José Ribeiro Monte, 246, Icó, Ceará, de frente ao SAAI. Fone WhatsApp 99332 5151 ou 99990 3435. Ponte dos Amigos, opção certa para você se reunir com sua família e amigos nos finais de semana. Sexta e sábado estamos abertos somente no jantar e aos domingos aberto o dia todo servindo almoço. No Ponte dos Amigos você encontra carnes assada, boi, porco, carneiro, linguiça e frangos. Entregamos a domicílio e faça seu pedido pelo telefone 88988047537 ou 88996426641. Organização Átila e Maíra. Já retornamos, amados irmãos, e sem demora vamos retornar ao texto, ao tema deste programa de hoje. Então o anjo acrescentou: o Senhor está contigo por 4 razões que do céu resplandeceram em sua pessoa, ainda conforme São Bernardo: a santificação de Maria, a saudação angélica, a vinda do Espírito Santo, a encarnação do Filho de Deus. Então, segundo ele, conforme estas 4 razões, a santificação de Maria, a saudação angélica, a vinda do Espírito Santo, a encarnação do Filho de Deus. Disse também: bendita entre as mulheres, por 4 outros privilégios, que segundo São Bernardo resplandeceram em sua carne: rainha das virgens, virgindade absoluta, fecundidade sem corrupção, gravidez sem incômodos e parto sem dor. Ao ouvir tais palavras do anjo, ficou perturbada e refletiu sobre o significado daquela saudação. Ao ouvir o elogio, a Virgem ponderou sobre ele. Afetada na sua modéstia, ficou calada. Tocada no seu pudor, pensou com prudência o que significava aquela saudação. Ela ficou perturbada pelas palavras do anjo, não pela sua aparição, porque a bem-aventurada Virgem vira anjos com frequência, porém nunca os tinha ouvido falar daquele jeito. Pedro de Ravenna comentou: o anjo era de aparição doce, mas de palavras impressionantes. Daí ela ter visto com júbilo e ouvido com apreensão. Segundo São Bernardo, a perturbação que ela sentiu foi resultado de seu pudor virginal, e se ela não ficou mais perturbada, isso deveu-se à força de alma
que a levou a calar e refletir, dando prova de prudência e discrição. Então aqui, meus amados irmãos, nós vimos, segundo o Pedro de Ravenna, sobre a aparição do anjo, que ela viu com júbilo, e segundo São Bernardo, também sobre a perturbação que ela sentiu, né, sobre atacada no seu pudor virginal, não atacada no sentido estrito da palavra, mas quando é atingida pelas palavras do anjo no seu pudor. Então essas razões ele vai nos apresentando. E então o anjo tranquilizou-a, dizendo: não temas, Maria, tu encontraste a graça junto ao Senhor. São Bernardo comenta: encontrou a graça de Deus, a paz dos homens, a destruição da morte, a reparação da vida. Eis que tu conceberás e darás à luz um menino, a quem chamarás Jesus, isto é, Salvador, pois ele salvará o povo de seus pecados. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Diz São Bernardo que isso significa que aquele que é grande como Deus será também grande homem, grande doutor, grande profeta. Então Maria perguntou ao anjo: como será isso possível, se não conheço o homem? Isto é, se não me proponho a conhecer. Ela foi virgem de espírito, de carne e de intenção. No entanto, Maria interroga: ora, quem interroga tem dúvida. Por que então ela não foi, como Zacarias, castigada pela mudez? A esse respeito, Pedro de Ravenna dá 4 razões. Quem conhece os pecadores considera não apenas as palavras, mas o fundo de seus corações. Julga não o que disseram, mas o que sentiam. A causa que os levou a interrogar foi diferente, e o que esperavam não era a mesma coisa. Maria acreditou no que ia contra a natureza. Zacarias duvidou pela natureza. Ela quis saber como as coisas aconteceriam. Ele negou serem possíveis as coisas que Deus queria fazer. Ele, apesar de existirem exemplos anteriores, não teve fé. Ela, sem tais exemplos, a teve. Ela ficou admirada de uma virgem dar à luz. Ele contestou a concepção. Portanto, ela não duvida do fato, mas apenas indaga sobre seu modo e suas circunstâncias, porque, como há 3 modos de concepção, o natural, o espiritual e o maravilhoso, ela se pergunta sobre qual deles conceberia. E o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre ti, e ele mesmo te fará conceber. Então aqui fala de Zacarias, né, quando recebeu a notícia do anjo Gabriel de que sua esposa conceberia um filho. Lembrando que Zacarias já era de idade avançada, assim como Isabel. Ele estava no templo, no serviço, e quando o anjo lhe aparece, ele diz que as suas orações foram atendidas. Isso quer dizer que ele não rezava pedindo um filho, mas rezava pelo cumprimento das promessas de Deus de enviar o Messias. Então, disse que Cristo foi concebido do Espírito Santo por 4 razões. Primeiro, mostrar que é pela inefável caridade divina que o Verbo de Deus se fez carne. Conforme diz João: Deus amou tanto o mundo que ele deu seu Filho único. Esta explicação nos é dada pelo mestre das sentenças. 2. Mostrar que foi uma graça concedida, sem que para isso houvesse algum merecimento por parte dos homens.
Essa razão é dada por Santo Agostinho. Terceiro, mostrar que foi por poder e obra do Espírito Santo que ele foi concebido. Essa explicação é da autoria de Ambrósio, Santo Ambrósio. Quarto, Hugo de São Vítor diz que o motivo da concepção natural é o amor do marido pela esposa e da esposa pelo marido. Ocorreu o mesmo com a Virgem, pois o amor que ela tinha ao Espírito Santo ardia singularmente em seu coração, enquanto o amor do Espírito Santo a ela operava maravilhas em seu corpo. E a virtude do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Segundo a glosa, isso quer dizer que a sombra é naturalmente formada por um corpo colocado no caminho da luz, e como a Virgem, por sua natureza humana, não podia receber a plenitude da divindade, a virtude do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Significa que nela a luz incorpórea da divindade assumiu a humanidade do corpo, a fim de que Deus pudesse sofrer. São Bernardo parece aceitar esta explicação quando diz: como Deus é espírito e como na verdade somos o corpo de sua sombra, ele veio entre nós para que, por meio da carne vivificada, víssemos o Verbo na carne, o sol na nuvem, a luz na lâmpada, a vela no castiçal. São Bernardo ainda comenta a mesma passagem, afirma: eis aqui a escrava do Senhor, que se faça comigo segundo a tua palavra. É como se o anjo dissesse que o modo pelo qual tu conceberás Cristo do Espírito Santo será ocultado pela sombra do poder de Deus em seu asilo mais secreto, para que seja conhecido apenas por ele e por ti. É como se o anjo dissesse: por que me perguntas o que saberás por experiência própria? Tu saberás felizmente. Saberás mais por intermédio daquele que ao mesmo tempo será teu professor e teu autor. Fui enviado para anunciar a concepção virginal, não para criá-la. Aquela frase pode ainda indicar que ele a cobrirá com sua sombra, isto é, extinguirá o ardor do vício. Eis que tua prima Isabel concebeu um filho na velhice. O anjo disse isso para contar que ocorrera uma grande novidade na vizinhança. Segundo São Bernardo, a concepção de Isabel foi anunciada a Maria por 4 motivos. O primeiro, aumentar sua alegria. O segundo, aperfeiçoar seu conhecimento. O terceiro, melhorar sua doutrina. O quarto, possibilitar sua misericórdia. Sobre tudo isso, São Jerônimo disse: a gravidez da prima estéril foi anunciada a Maria, para que um milagre somado a outro milagre juntasse alegria a uma outra alegria. Ou então, porque era conveniente que a Virgem soubesse pela boca de um anjo, e não pela de um homem, a novidade que devia estar sendo divulgada por toda parte, a fim de que a Mãe de Deus não ficasse afastada das coisas de seu Filho, não permanecesse na ignorância de acontecimentos tão próximos, ou ainda, porque sabendo da vinda tanto do Salvador quanto do Precursor, sabendo do momento e do encadeamento dos fatos, poderia posteriormente revelar a verdade a escritores e pregadores do Evangelho, ou, por fim, para que, conhecendo a gravidez de sua prima já idosa, a jovem a pudesse ajudar e permitir ao pequeno profeta João prestar homenagem ao Senhor, ocorrendo diante de um milagre ainda mais admirável.
Mais adiante, São Bernardo acrescentou: ó Virgem, respondei logo. Ó minha Senhora, dizei uma palavra e recebei a palavra. Proferi uma palavra e recebei a palavra divina. Dizei uma palavra transitória e recebei a eterna. Levantai-vos, correi, abri, levantai-vos para demonstrar vossa fé. Correi para mostrar a vossa devoção, abri para exibir uma maneira de vosso consentimento. Como é belíssima essa explicação de São Bernardo e também de São Jerônimo, né, sobre o anúncio de que Isabel estava grávida. É um encadeamento de fatos que vão ocorrendo e que são narrados na Sagrada Escritura, que muitas vezes a gente lê, mas não reflete sobre o que quer nos dizer, né? E através desses grandes santos da Igreja, que já leram, já refletiram, já receberam a graça divina e de iluminar estes textos da Sagrada Escritura, vai nos colocando esse fogo do Espírito Santo, esse fogo da fé em nossos corações. Então, Maria, estendendo as mãos e erguendo os olhos para o céu, disse: eis aqui a escrava do Senhor, que se faça comigo segundo a tua palavra. São Bernardo explica, conta-se que uns receberam o verbo de Deus no ouvido, outros na boca, outros na mão. Quanto a Maria, recebeu-a no ouvido pela saudação angélica, no coração pela fé, na boca pela confissão, na mão pelo tato, no ventre pela encarnação, no seio pelo sustento, nos braços pela oferenda. Que se faça comigo segundo tua palavra. São Bernardo continua: que ele seja feito em mim não como palavra vazia e declaratória, nem como alegoria, nem como sonho imaginário, mas como inspiração silenciosa, personalidade encarnada que habita corporalmente em minhas entranhas. Imediatamente o Filho de Deus foi concebido no seu ventre, como Deus perfeito, homem perfeito, e desde o primeiro dia de sua concepção tinha a mesma sabedoria e o mesmo poder de quando alcançou a idade de 30 anos. Então Maria partiu, foi para a casa de Isabel nas montanhas, e ao ouvir a sua saudação, João Batista estremeceu no ventre da mãe. Diz a glosa que, como ele não podia fazê-lo com a língua, demonstrou por movimento sua alegria e começou assim sua função de precursor. Ela ajudou sua prima durante 3 meses, até o nascimento de São João Batista, que ela ergueu com suas mãos, como se lê no livro dos justos. Ao longo tempo, Deus sempre realiza nesse dia grande número de maravilhas contadas por um poeta nos belos versos. Salve dia festivo, remédio de nossos males, no qual o anjo foi enviado, Cristo crucificado. Adão criado e caído no pecado, Abel ofertou dízimo generoso e foi morto pelo irmão invejoso. Melquisedeque ofereceu sacrifício, Isaque subiu ao altar. O bem-aventurado Batista foi decapitado. Pedro chorou e Tiago, sob Herodes, pereceu. Muitos santos ressuscitaram com Cristo. O bom ladrão foi por Cristo perdoado. Amém. Que versos lindos, meus amados irmãos. Muito lindo mesmo esses versos. Que faz-nos com que a nossa fé cresça em nossos corações. Então, hoje, o sábado, né, o Evangelho de Lucas vem nos contar a parábola do pecador e do fariseu no templo.
Então, naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim em seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da nossa salvação. Então, meus amados irmãos, conforme a exortação apostólica Marialis Cultus de São Paulo VI, a solenidade da Anunciação do Senhor era e continua a ser festa conjuntamente de Cristo e da Virgem Maria, o Verbo que se torna filho de Maria e da Virgem que se torna mãe de Deus. Essa é a nossa festa, celebrada ontem, a Anunciação do Senhor. E essas palavras, que vão nos enchendo de fé, de gratidão pela a fé transmitida pela Igreja Católica, uma fé conservada e contada há mais de 2000 anos, íntegra, através dos seus grandes santos, como São Bernardo, que foi muito citado aqui, São Jerônimo e tantos outros santos, que têm essa devoção viva à Imaculada Virgem Maria. E esse verso tão lindo, salve dia festivo, remédio de nossos males, é de encher o coração de alegria e de fé. O Evangelho de hoje vem nos falar de como nós devemos fazer uma oração cheia de humildade, assim como a Virgem Maria faz as suas orações, como fez antes na anunciação do anjo, pois estava no seu quarto. Então, com certeza, ela estava em oração. No nascimento da igreja, na descida do Espírito Santo, ali junto, reunida com os apóstolos, com os discípulos de Jesus, ela estava ali em oração intercedendo e continua hoje a interceder pela igreja, por nós, seus filhos. Então, rezemos esta Ave Maria, pedindo a conversão da Rússia, pelo povo russo e pelo povo ucraniano que sofre com esta guerra. Por nós, pecadores, para que não endureçamos o coração, assim como aconteceu em Meriba, em Massa, quando o povo de Deus duvidou e murmurou contra Deus. Que nós possamos abrir o nosso coração, não endurecer o coração como este prefeito que vai fazer uma festa de carnaval, afrontando o povo de Deus na Semana Santa, afrontando a Deus. Estamos saindo de uma pandemia, Castigo pela nossa dureza de coração. Não que Deus castigue, mas que Ele permite o castigo devido à dureza de nosso coração, que nós possamos rezar pedindo a conversão desse pecador como nós, desse homem público, mas que ignora a fé do povo do seu município, que não tem Deus no coração, porque quem tem Deus no coração
jamais iria fazer uma festa dessa na sexta-feira da paixão. Então rezemos pedindo a sua conversão, também reparação, né, pelos ultrajes, né, como foi a invasão na missa em Bogotá, na Colômbia, como foi também a invasão da igreja aqui em Fortaleza, onde quebraram a imagem de Santa Edviges, padroeira daquela comunidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Viva Cristo Rei, viva a Imaculada Conceição da Virgem Maria, viva todo o povo de Deus, e que com essa consagração do Papa Francisco, que a Rússia possa chegar à conversão. Estamos ficando por aqui, meus irmãos, mas vem aí na sequência Padre Reginaldo Manzotti, a Hora da Misericórdia. Onde quer que você esteja, receba o meu abraço de agradecimento pela sua companhia. Você que ligou e participou, você que nos escuta, o nosso forte abraço e os nossos sinceros agradecimentos. Oremos então. Ó Jesus Cristo, vós que sois adorado no céu e na terra, em todo o tempo e a toda hora. Sois a paciência, a compaixão e a própria misericórdia. Amais os justos, tende piedade dos pecadores, chamai todos os homens à salvação e lhes prometeis os bens futuros. Acolhei as nossas orações neste dia e conformai nossa vida, a nossa vontade, e santificai nossas almas e os nossos corpos, purificai nossos pensamentos e tornai-nos virtuosos sobre a aprovação e sobre a tristeza. Protegei-nos e abençoai-nos para que cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento de vossa glória. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Um forte abraço, meus queridos irmãos, e até no próximo sábado, se assim Deus nos permitir.